Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero mais uma vez falar sobre Byung-Chul Han, ok? Filósofo asiático que nasceu na Coreia do Sul em 1959 e que vive na Alemanha desde a juventude. Muito bem, eu vou tratar mais um capítulo hoje do livro Shanzai, Desconstrução em Chinês, um livro traduzido para o português pela editora Vozes, no ano de 2023, uma tradução do original alemão de 2011. Eu gostaria hoje de falar sobre o capítulo 2, Zenji, original. Muito bem, então vamos discutir o conceito de originalidade na filosofia chinesa. Então ele diz assim, vamos começar com citação, né? Assim, as imagens da recordação não são imagens imutáveis daquilo que foi vivenciado. Antes, são produto do complexo trabalho de construção do aparato psíquico. Muito bem. Então, quando nós recordamos, o que é que nós recordamos? Nós recordamos imagens que estão lá fixadas e que são imutáveis? Ou no momento em que eu recordo algo, eu estou, à luz do momento em que eu vivencio na atualidade, recriando, né, essas imagens que são mutáveis. Talvez se eu estivesse na cultura, nas culturas, em alguma cultura ocidental, eu pensasse em imagens imutáveis, mas se eu estivesse numa cultura como a cultura chinesa, provavelmente eu imaginaria, e acho que isso é muito mais justo, mais adequado, eu estaria imaginando que essas imagens são imagens em mutação, imagens em transformação. Ele diz assim, o aparato psíquico segue um complexo movimento temporal no qual o posterior também constitui o anterior, né? Isso está em continuidade com o que ele está dizendo no parágrafo que eu li antes, né? Então, como é que funciona a psique desse ponto de vista? Ele não está constituído uma vez por todas, né? Ele é um movimento temporal que é constituído por aquilo que está no passado em constituição com aquilo que está no presente, né? Ele não é fixo, ele não é imutável. Lembre-se que no primeiro vídeo que eu gravei sobre essa série, o tema foi a inconstância, a mutabilidade, né, na própria filosofia chinesa. Então as coisas, como elas estão em mutação, não podem existir imagens fixas. Quando o sujeito recorda, ele não recorda algo que estava lá para ser recordado. O próprio ato de recordar é um ato criativo, de transformação, de constituição das próprias memórias, né? A teoria da retranscrição de Freud questiona a teoria da reprodução, que pressupõe que cenas vivenciadas são armazenadas de modo imutável na memória e podem ser recordadas de forma idêntica mesmo após um longo tempo, né? Ele tá indicando que o Freud já havia percebido que as memórias, elas não são imutáveis, né? Então vamos supor que um determinado sujeito tenha um trauma. Quando ele se lembra desse trauma, ele não se lembra desse trauma tal como ele aconteceu. Ele se lembra desse trauma à luz da experiência que ele tem na atualidade como sujeito, né? Então ele, de certo modo, ele precisa, né, dizia o Freud, ele precisa de duas temporalidades para que um trauma se manifeste. Ele precisa do tempo em que aquela situação foi experimentada pela primeira vez e ele precisa de uma segunda experiência, que é a atualização desse trauma na sua psique na atualidade. Bom, isso significa o seguinte, que esse trauma, uma vez narrado, uma, duas ou quantas vezes forem necessárias, ele tem uma possibilidade de ser ressignificado, né? De ser ressimbolizado. Quer dizer, o sujeito tem a possibilidade de construir um sentido para isso que ele experimentou e talvez por isso os traumas possam eventualmente ser superados de forma integral ou de forma pelo menos parcial, né? Isso é bastante interessante. E o que o Byung-Chul Han está dizendo é que isso é compatível com a percepção da mutabilidade da filosofia chinesa, né? Olha que sacada legal do Byung-Chul Han, né? No chinês clássico,
o original é chamado de Zenji. Literalmente significa traço autêntico. É interessante, não é autêntico, ele tem um traço autêntico. Antes, o pensamento do Extremo Oriente tem início com a desconstrução, né? Ele está usando um conceito da filosofia ocidental para atribuir sentido, significado à filosofia chinesa. Ele está dizendo que a própria filosofia chinesa é originalmente uma filosofia da desconstrução. Como ela é uma filosofia da mutabilidade das coisas, ela não pode construir, ela não pode essencializar as coisas. Ela é, então, uma filosofia da desconstrução, e essa parece ser a tese que ele procura desenvolver ao longo de todo o livro. A obra de um mestre, agora ele começa a exemplificar, a obra de um mestre chinês também é capaz de mudar porque está vazia em si mesma. Aquilo que é vazio pode mudar, aquilo que não tem essência pode mudar, né? Ou aquilo cuja essência, entre aspas, é a própria mutabilidade, só pode mudar, né? Isso é interessante, né? Vamos lembrar, por exemplo, que o bambu é bastante reverenciado, né, nas culturas orientais, exatamente porque o bambu é uma representação do vazio, né? Se você pensar que dentro dos gomos do bambu está ali um vazio, e esse vazio é uma representação de um valor das culturas orientais, no caso aqui das culturas chinesas, né? E ele representa esse vazio, e aquilo que está vazio pode ser mudado, né? Está aberto à mudança, né? Aquilo que está cheio precisa primeiro se esvaziar para depois poder mudar. Falsificações e recriações estão permanentemente trabalhando em favor dessa transformação. Veja que aqui ele começa a dizer que aquilo que é chamado de falsificação ou de recriação, né? Falsificação é um termo um pouco mais pejorativo, recriação é um termo mais positivo. De qualquer forma, recriar ou refazer ou copiar algo de alguém é trabalhar para essa transformação. Portanto, isso é bastante compatível com o princípio da filosofia chinesa de que as coisas estão em permanente transformação. E aquilo que está em permanente transformação não pode ser visto como falsificação de forma pejorativa, como acontece no âmbito das culturas ocidentais, né? Isso parece bastante interessante, né? Tá certo? Então, criar, ou quando alguém cria algo e uma outra pessoa recria aquilo, essa pessoa que está recriando, ela não está falsificando, ela não está violando um direito autoral, ela está dando continuidade à ideia de que tudo está em permanente transformação, inclusive uma obra de arte, por exemplo, né? Se a gente quiser pensar em obra aqui, talvez a obra de arte seja a forma mais imediata, mais fácil para a gente poder exemplificar isso, né? Então, quando eu copio um quadro de alguém, eu estou recriando esse quadro, estou fazendo com que ele se modifique, e isso, para uma cultura que tudo é mudança, é visto de forma positiva e não de forma negativa, como acontece com as culturas ocidentais, que tem como um valor muito importante a ideia de que as coisas têm essência. Se elas têm essência, elas não podem se modificar completamente, né? Ou a modificação é vista de forma negativa ou como uma violação do direito de alguém. Bom, é isso, a gente vai continuar falando de Byung-Chul Han. A gente se encontra num próximo vídeo. Um abraço e até lá!